Olá, você está acompanhando a TV Câmara. Estamos iniciando o Câmara Saúde e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós estamos em novembro e vamos falar sobre o Novembro Azul. Novembro que é uma campanha com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. E conosco aqui o médico urologista Dr. Cláudio Morales. Bem-vindo, Dr. Cláudio. Muito obrigado pelo convite, né? Estou aqui para colaborar e responder o que vocês quiserem, né? O que eu puder ajudar. Mas antes da gente entrar no Novembro Azul, quero conhecer um pouquinho do senhor, da sua trajetória enquanto médico e enquanto urologista. Meu nome é Cláudio Morales, eu sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da URGS. Fiz a minha especialização no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e estou em Passo Fundo há 38 anos, atuando na área de urologia. Temos uma clínica de urologia formada por mim e mais 3 urologistas, mas que chegaram depois de mim, que é o Serviço Avançado de Urologia, mais conhecido como SAU. Olha que bacana. O senhor então veio para Passo Fundo há 38 anos. Já é um passofundense, não é? Sim, sem dúvida. Morei mais tempo aqui do que em qualquer outro lugar do mundo, né? Então eu sou passofundense. E nessa sua trajetória, a gente falando em Novembro Azul, da importância do homem fazer o exame de próstata, ter um diagnóstico precoce, no caso, né, de ter algum problema. Ao longo desses 38 anos, a gente sabe que a gente passou por um período em que os homens tinham muita preconceito em fazer o exame, né? Diferente das mulheres que sempre se preocupam mais com a sua saúde. Ao longo desses 38 anos, houve avanços nesse sentido? As campanhas do Novembro Azul vêm surtindo efeito? Sim, sim. Houve uma mudança bastante significativa. Eu me lembro da primeira campanha que nós fizemos aqui em Passo Fundo. Eu consegui reunir todos os urologistas que trabalhavam em Passo Fundo na época. Isso faz mais ou menos uns 20 e poucos anos. E nós tínhamos muita dificuldade de pacientes que aceitassem fazer o exame do toque. Hoje já vem pacientes procurando no consultório, querendo fazer o exame do toque, querendo fazer o exame da próstata, né? Então houve uma mudança bem significativa. Mas ainda temos algum preconceito. Não é todo mundo que vem, né? Tem muito paciente que vem trazido pela esposa, trazido pelos filhos, né? E que não querem o toque, mas que aceitam ir consultar, daí pedem um exame de sangue. E nem todo mundo precisa do toque, né? Então a gente pede que o paciente vá, que o paciente nos procure, mas que ele não se preocupe com o toque. O toque, o urologista vai decidir se é necessário ou não. Certo. O primeiro exame que se pede é o de sangue, então? Na verdade, a gente tem uma série de fatores que a gente leva em consideração que podem aumentar o risco desse câncer ou não. Então, pacientes com alto risco, a gente precisa fazer o toque com mais frequência. Pacientes com baixo risco, que tenham características assim que não nos levem a prognosticar a chance de câncer de próstata desse paciente, a gente pode poupá-lo do toque nas consultas. A partir de que idade o homem deve procurar o urologista? Também varia de acordo com os fatores de risco. Assim, universalmente seria a partir de 50 anos. Todos os homens a partir de 50 anos deveriam procurar um urologista para pelo menos se informar a respeito do câncer de próstata. Mas existem homens que têm uma chance maior de ter o câncer de próstata, que são os pacientes que têm familiares com câncer de próstata. Quer dizer, se tem um pai, um tio, irmão com câncer de próstata, a chance de câncer de próstata aumenta muito. É um dos fatores mais importantes. Pacientes afrodescendentes têm uma chance bem maior. Pacientes obesos, que se alimentam mal. Pacientes sedentários. Então, esses pacientes, o ideal seria fazer a partir dos 45 anos. Certo. E o senhor falava que geralmente as esposas, os filhos é que acabam levando, né? E quando chega nesse momento, muitas vezes o diagnóstico pode até ser tardio, não é?
O objetivo da campanha é esse, é fazer o diagnóstico precoce. Não existe assim como evitar o câncer, ainda não temos essa possibilidade. Mas podemos fazer o diagnóstico precoce, que com isso nós temos uma chance de cura maior. Se o paciente não vem, não procura, espera ter sintomas, espera ter algum sinal de que essa doença está presente, aí a chance de cura é menor. Então a gente espera que o paciente tenha essa preocupação com a sua saúde e venha fazer essa prevenção. Nós estamos no Novembro Azul, não é? E é importante que você que está em casa, seja homem, seja mulher, se atente para isso, né? Converse com seu pai, com seu esposo, com seu namorado, enfim, para que ele faça o exame. A gente sabe que melhorou bastante, né? Como o senhor mesmo falou, a procura, a busca por informações em relação ao câncer de próstata, à prevenção ao câncer. E eu gostaria também, a gente tem um dado, até para alertar as pessoas dessa importância, em relação ao câncer, né, de próstata. Ele é mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele. É um dado importante, até porque, como o senhor mesmo, a gente falava nos bastidores, o câncer de pele, ele não tem um alto risco de mortalidade, não é? Exato, o câncer de pele é mais curável, né? Então, e ele é o câncer mais prevalente, mais frequente no homem. O câncer de próstata é o segundo mais frequente, mas a mortalidade e a morbidade, quer dizer, as consequências do câncer de próstata são muito mais nefastas para o paciente do que um câncer de pele. Certo, vamos falar um pouquinho do tratamento, no caso do diagnóstico, né? E esperamos que ele seja precoce, né? Vamos falar assim, que ele foi fazer um exame e teve um diagnóstico precoce. Quais os tratamentos, de que forma o paciente é orientado, doutor? Bom, assim, eu vou falar um pouquinho do diagnóstico antes, né? O diagnóstico, ele é feito a partir de uma história, né, que a gente tira do paciente, quer dizer, ver se ele tem um histórico familiar, se ele tem uma raça, né, que seja mais prevalente, que o feitio dele, a qualidade de vida, que tipo de vida ele levou, né? Se faz uma série de exames, inclusive o exame de sangue, que a grande maioria dos pacientes quer fazer só o exame de sangue, né? Que é uma enzima que se mede no sangue, que nos dá assim, uma ideia de qual é a possibilidade que esse paciente pode ter câncer ou não. Depois disso, existem exames de imagem também, a ressonância magnética é um exame que vem crescendo muito, é um dos exames mais usados atualmente, que nos dá assim, uma direção muito mais precisa, né, da necessidade ou não de ir adiante na investigação nesse paciente. E o diagnóstico realmente é feito através da biópsia de próstata, né? Então, no momento que se tiver o diagnóstico através da biópsia, nós vamos estadiar esse paciente. Estadiar que significa o quê? Ver em que estado se encontra a doença dele. Se ela está avançada, se ela está precoce, se ela está só na próstata, se ela já tem alguma metástase à distância e tal. Então, esse estadiamento é feito e a partir desse estadiamento é que vai se propor o tratamento para ele. Os tratamentos assim, curativos mais frequentes é a cirurgia e a radioterapia. E nós temos também, para aqueles pacientes que já têm uma doença mais avançada, nós temos a hormonioterapia e mais adiante ainda a quimioterapia. Essa hormonioterapia, doutor, como funciona? A hormonioterapia é uma medicação que se usa no sentido de tentar bloquear o câncer de próstata, que ele não avance, né? E ele até retroceda. Mas a hormonioterapia não conseguiu curar, extirpar o tumor. Enquanto que a cirurgia e a radioterapia, ela tem essa, claro, dependendo do estadiamento, elas têm essa capacidade. Certo. Doutor, em relação à prevenção, né? A gente sabe que é importante as pessoas prevenir, mas de que forma o homem já logo cedo começa a pensar nisso, né? A gente sabe que as mulheres já são mais de se prevenir, né? As mães já levam as meninas desde cedo para o ginecologista. Os pais também deviam levar os filhos para o urologista logo cedo, até
para que ele entenda, né, da importância de se conversar com os filhos, com os adolescentes, para que comece isso o quanto mais precoce, melhor, não é? Isso é uma discussão que tem aumentado muito ultimamente, que é sobre a saúde do homem, né? O homem é mais relapso com sua saúde, em geral, né? Não estou acusando nenhum homem, né, de ser relaxado, mas o homem tende a ser mais relapso, o homem tende a não se preocupar. E muito homem tem medo de fazer o diagnóstico. Então, realmente, assim, na verdade, os pais deveriam levar seus filhos já adolescentes ao médico. Tem várias doenças, tem vários aspectos que precisam ser vistos, né? Quer dizer, câncer de testículo no adolescente, doenças sexualmente transmissíveis, né? Anticoncepção, né? Planejar uma vida saudável, alimentação, com médicos de adolescência, pediatras, então, tudo isso seria importante, né, desde jovem. E isso realmente não é feito, mas existem campanhas nesse sentido. Já dentro da Sociedade Brasileira de Urologia, a saúde do homem está sendo vista como um todo. Nessa idade dos 45, 50 anos, não só o urologista, o cardiologista também, para evitar doenças coronarianas e tal. Então, isso tudo é um processo que vem crescendo lentamente e eu acho muito importante. E o Novembro Azul é uma campanha que pelo menos uma vez por ano o homem cuide-se dele, né? E que a gente consiga alertar também, né? Mas que bom seria que a gente não precisasse, né, de fazer as campanhas, que os homens realmente fossem, procurassem. E como o senhor mesmo diz, e isso tem pesquisas que apontam, né, que o homem tem uma certa resistência em ir ao médico, não é? Sim, tem. A gente percebe isso. A mulher tem muito mais cuidado com o seu corpo, com a sua saúde, do que o homem, sem dúvida. Tá certo. A gente vai a um intervalinho agora e a gente já retorna. Fica aí que a gente tem mais informações sobre o Novembro Azul e também sobre a prevenção ao câncer de próstata. A gente já retorna. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Retornamos com o Câmara Saúde. Nós estamos conversando com o Dr. Cláudio Morales, ele que é médico urologista, e a gente está falando sobre o Novembro Azul, um mês importante, um mês em que a gente chama atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então é importante a gente fazer esse bate-papo aqui, você que está em casa, recebendo todas essas informações. O diagnóstico precoce, não é, doutor? Ele ameniza, na verdade, e também dá uma segurança do tratamento para o paciente, não é? Exato, foi bom tu falar nisso, que eu quero frisar muito isso. O diagnóstico precoce é importante, por isso que se faz essa campanha. Porque o câncer de próstata, ele é um câncer de crescimento lento, mas ele causa danos importantes, né? Ele pode causar morte. Então, no início dele, nós não temos sintomas. A próstata é um órgão escondido, então ele demora a dar sinais e sintomas de que algum processo está acontecendo ali. E o paciente, como não sente sintomas, não quer ir ao médico, que acha que não precisa, está bem. E nesse momento, quer dizer, quando ele tem um câncer pequeno, de alguns centímetros dentro do órgão e que não está apresentando sintomas, é o momento ideal para se tratar e curá-lo. Existe a chance de cura assim, acima de 95%.
Então, essa é um índice bem importante ser frisado, não é? Bem importante. Então, esse objetivo da campanha, é conscientizar o homem de que ele não deve esperar ter sintomas para procurar o médico, que ele precisa procurar antes para prevenir esses sintomas e tratar alguma doença precoce. Não que ele vá achar, a grande maioria dos homens, né, a maior porcentagem de homens não vai achar nada, não tem câncer de próstata. Mas é importante ir lá, é importante ter certeza disso. E, além disso, também vai se informar o paciente sobre outras patologias, até da próstata mesmo, ou outras patologias de outros órgãos, que a gente pode orientar o paciente a procurar, né, o atendimento e ter uma vida mais saudável. Certo. E quais são os sintomas? Quem já está tendo sintomas? Quais são os sintomas? De que forma ele percebe que é a próstata? Pois é. É importante também ressaltar que esses sintomas não são só de câncer de próstata. Existe uma outra doença chamada hiperplasia da próstata, que acomete o homem da mesma faixa etária, a partir de 50 anos, que é um crescimento benigno da próstata. A próstata cresce, mas não é maligno, não tem câncer. E o crescimento da próstata ou o câncer de próstata, eles podem causar uma obstrução ao fluxo da urina, a saída da urina da bexiga, porque a próstata fica bem embaixo da bexiga e o canal da uretra passa por dentro dela. Então, com o crescimento dela benigno ou cancerígeno, ele vai causar uma obstrução. Então, o paciente, quando vai urinar, tem dificuldade, o jato é fraco. Como o jato é fraco, ele não esvazia bem a bexiga, então ele urina com mais frequência. E tem sempre uma sensação de que está com a bexiga cheia. Está com a bexiga cheia, tem vontade de urinar. Ele de noite acorda 3, 4 vezes à noite, porque ele não consegue esvaziar bem a bexiga. Ele acorda, urina, volta, logo a bexiga já está cheia de novo e tem vontade de urinar. Então são sintomas de obstrução ao fluxo da urina. Esses são os sintomas mais frequentes. Que pode ou não ser um sintoma de câncer de próstata. Pode, né? Ou não ser um sintoma de câncer de próstata. Mas é importante que fiquem atentos, né? Exato. Então, se ele vier sem sintomas, a gente vai poder orientá-lo nesse sentido. Vai poder conversar com ele e explicar, olha, nem todos os sintomas são de câncer. Então, mas ele vem todos os anos, nós vamos fazer exames, ver como é que está o estado dele e vamos acompanhando essa evolução e ajudando ele a se entender. Né? Quem não tem sintoma uma vez por ano é o suficiente para fazer o exame. Dos seus pacientes, gostaria até que a gente trouxesse, não sei se o senhor tem alguns índices locais, mas em relação aos seus pacientes, em relação ao diagnóstico precoce, o senhor falou aí 95% eles conseguem a cura, né? Como o senhor avalia assim os seus pacientes, os que vêm, os que procuram, né? Os resultados do que... Isso, exatamente. Não, os resultados são ótimos, né? Os pacientes que realmente vêm ser... E isso mudou. Como eu tenho um pouquinho mais de idade, né? Eu estou há 38 anos no ramo, no início da minha carreira aqui em Passo Fundo, eu atendia muito mais pacientes com câncer avançado do que hoje. Então, isso realmente melhorou. Né? A sobrevida melhorou, porque os pacientes estão fazendo o diagnóstico mais precoce. No começo, pacientes do interior não tinham acesso a informações, então eram difíceis esses pacientes virem consultar. Quando vinha já estava no com câncer avançado. Eu peguei muito câncer avançado, eu tive muito paciente com câncer avançado no início da minha carreira. Hoje é muito mais raro, é bastante raro ter um câncer avançado. Claro, às vezes tu pega um câncer que um paciente com um câncer mais difícil, já com algum grau de um prognóstico, um risco maior, né? Isso existe. Mas aqueles pacientes assim, com câncer com metástases ósseas, metástases em linfonodos, hoje é muito mais raro do que antigamente. Certo. Um outro tabu que as pessoas, os homens principalmente, é em relação à cirurgia e à impotência sexual. Gostaria que o senhor falasse, abordasse essa questão também. Essa questão é importante, mas isso também tem melhorado, né? A técnica cirúrgica melhorou, né? Tanto a cirurgia aberta como a cirurgia laparoscópica, e hoje que nós temos a cirurgia robótica, que é assim o tratamento top, né? E que realmente melhora muito os resultados, né? Depois eu posso falar um pouquinho sobre a robótica.
esse efeito colateral, digamos assim, da cirurgia, né, que seria a impotência sexual, diminuiu muito, né? Mas eu sempre digo assim, se o paciente não faz a cirurgia porque tem medo da impotência e ele deixa a doença crescer, ele vai ficar impotente igual. Só que com a cirurgia ele vai ficar impotente, pode ficar impotente com saúde, vivo. Sem a cirurgia, sem a radioterapia, ele pode ficar impotente e sem saúde, né? Com o câncer avançando. Então, tem que pesar as coisas, né? Mas, de qualquer jeito, sim, a impotência sexual diminuiu muito com as novas técnicas cirúrgicas. Isso, a gente tem várias técnicas, não é? E várias medicações, enfim. A medicina avançou muito. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse avanço também da medicina nessa área da urologia. Sim, em todas as áreas, sim, a medicina tem avançado, sim. A gente vai a congressos, vai a jornadas e cada vez está aprendendo técnicas novas, tanto para câncer de próstata como para hiperplasia de próstata. Hoje tem técnicas novas, assim, fantásticas, com resultados fantásticos. E a cirurgia, assim, quando eu comecei, a cirurgia era cirurgia aberta e era uma cirurgia nova ainda. Então, se evoluiu nisso, né? Desde 86 que eu estou aqui, até os anos 2000, início dos anos 2000, a cirurgia era aberta. Em 2001, 2002 começou a videolaparoscopia, isso em Passo Fundo. No mundo já vinha antes, né? Mas em Passo Fundo eu comecei a fazer cirurgia laparoscópica nos anos 2000. E agora, nos anos 2020, né, quer dizer, esse ano, nós fomos brindados com uma tecnologia assim, fantástica, né, que é a cirurgia robótica, que essa, assim, tem um resultado bem melhor para o paciente e também para o médico. Porque como tem mais precisão, não é? Muito mais precisão. Por exemplo, toda cirurgia que eu coloco a mão, tanto laparoscópica como aberta, o meu movimento, por exemplo, se eu tiver algum tremor, estiver cansado, uma noite mal dormida, ou algum médico que tem algum probleminha de fixar a mão, na robótica isso não acontece, porque a gente faz o movimento no computador e o braço robótico ele é preciso. Então, assim, não existe tremor nenhum. O movimento é 100% preciso, né? Então, isso melhora em muito a dissecção dos tecidos, a sutura e manter os tecidos intactos, né? Aqueles que precisam ser intactos e tal. Então, isso houve uma melhora incrível. Também nas medicações, né? A hormonioterapia, antes era só quimioterapia, hoje a hormonioterapia melhorou bastante também. A quimioterapia tem muito mais efeitos colaterais que a hormonioterapia. Hoje está surgindo a imunoterapia para outros cânceres também. Então, a medicina está em constante ebulição, constante evolução. E a gente só tem a ganhar com isso. Certo, e aí o senhor falava da precisão, não é? Para a recuperação do paciente também é muito importante, não é? Sim, por exemplo, a cirurgia aberta, tu abre uma incisão assim, de 15 centímetros, 10 centímetros, muito mais invasivo, abre músculo, corta músculo. Então, a recuperação depois, a dor pós-operatória é maior e o retorno ao trabalho também demora mais. Na cirurgia laparoscópica, robótica, se eu operar o paciente agora de manhã, amanhã de manhã ele vai para casa caminhando sem dor Olha nenhuma, que bacana, né? E em 15 dias está no seu trabalho, está na sua atividade. Não, é fantástico, sim, é realmente fantástico. E aí o senhor me diz que há 38 anos o senhor está aqui, não é? E acompanhar essa evolução também é gratificante, não é? Sem dúvida. Eu sempre brincava, eu dou aula na faculdade, né? Quando dava essa aula de câncer de próstata, eu falava que a robótica já existia, né? A gente sabe que existe no mundo já há alguns anos, né? Há mais de 10 anos nos Estados Unidos, na Europa, a robótica é uma realidade. No Brasil também, São Paulo, Porto Alegre, também se tornou uma realidade nos últimos 5 anos e tal. O Hospital de Clínica de Porto Alegre tem há 10 anos o robô. Mas eu achava assim, Passo Fundo vai ser difícil. E eu sempre disse para os meus pacientes assim, eu não quero me aposentar sem poder operar num robô. E eles riam. E hoje é a realidade, eu consegui, né? Então eu acompanhei toda essa evolução e estou conseguindo
ser capaz de usufruir dessa tecnologia, né? Isso aí me gratifica muito, realmente. E é muito importante, né, que o paciente também dá uma segurança para o paciente, não é? Sim, sem dúvida. Eu consigo mostrar para o paciente assim, o ganho que ele vai ter com isso, né? Sem dúvida é muito bom. Tá certo, eu só gostaria então, para a gente finalizar aqui, o nosso tempo já esgotando, que o senhor fizesse esse convite, esse apelo para que as pessoas, né, para que os homens façam esse diagnóstico precoce, que procure o seu urologista, que procure o seu médico, enfim, né? Na verdade, assim, o Novembro Azul não é para que o homem venha só em novembro consultar, né? O Novembro Azul é um mês que é dedicado a alertar, né? A conscientizar o homem da importância dele se preocupar com a sua saúde, né? Que todos os meses sejam azuis, né? Não apenas o novembro, mas a gente usa o novembro como uma campanha nacional, né? Chancelada até pela Sociedade Brasileira de Urologia, de chamamento, né? De mostrar ao homem, olha, é importante que você se preocupe com isso todos os dias da sua vida. Mas a gente usou o novembro. Tá certo, então. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Foi muito agradável essa nossa conversa hoje. Que bom. Eu fico muito feliz em poder estar transmitindo essas informações para vocês que estão em casa e que, como falou o doutor Cláudio, que o Novembro Azul seja todos os meses do ano. Então, chamando a atenção aí a todos os homens que procurem, então, o seu médico de confiança, o seu urologista, certo? A gente vai ficando por aqui, o Câmara Saúde se despede de você, mas a gente retorna na próxima semana. Até lá!